Hoje a igreja e nós da comunidade Amigos de Jesus celebramos o dia de Santa Teresa e nós gostaríamos de partilhar um pouco com vocês a nossa experiência que nós vivemos em família, eu, a Kelly e as crianças, em Ávila, a cidade que Santa Teresa nasceu. A Ávila fica na Espanha. Vamos partilhar então um pouco dessa experiência com vocês e vocês vão conhecer também um pouco da cidade de Ávila, né, Kelly? Sim, foi uma experiência missionária e familiar, a mais marcante da nossa vida. Para nós, estar na cidade de Ávila foi um grande presente que Deus nos concedeu. Um presente onde a gente pôde desfrutar a experiência de estar em família. A gente fez mesmo desse tempo, que duraram 3 meses, um momento de peregrinação, de passeio com as crianças, de experimentarmos a alegria de estar no lugar onde Santa Teresa passou toda a sua vida. Passando por cada rua da cidade, íamos revivendo as experiências vividas pela própria santa. Isso para nós fez com que mudássemos totalmente a nossa visão em relação a Santa Teresa de Jesus. Nessas imagens vocês estão vendo as muralhas de Ávila. Essas muralhas guardam a cidade antiga. Hoje Ávila é muito maior, né? Extrapola as dimensões da muralha, mas na época de Santa Teresa, a cidade de Ávila era toda dentro da muralha, né? Mais à frente vocês verão, nós iremos mostrar a casa de Santa Teresa, a casa que ela nasceu, né? E onde hoje é um convento. Essa casa fica dentro dessas muralhas, né? O lindo dessa muralha é que ela foi construída por cristãos, judeus e muçulmanos. Então foi uma grande experiência que nós tivemos também. Podemos passear, né? Em cima dessa muralha, né? E contemplar a Ávila antiga, né? A Ávila de Teresa. Uma das coisas que a gente experimentou em Ávila foi viver cada dia as maravilhas que Deus tinha para oferecer. Os nossos passeios, eles eram sem programação. Às vezes a gente saía apenas contemplando os lagos, as casas antigas, as ruas, e tudo isso nos levava a rezar. Andar por Ávila era o suficiente para termos vontade de rezar com Teresa. As ruas nos convidavam a imaginar por onde ela havia percorrido, o que ela havia experimentado. Na realidade, em várias ruas de Ávila existe uma marca, né, das pegadas de Santa Teresa. Os locais por onde ela passou e ela viveu, que são importantes, que marcam a vida de Santa Teresa, são marcados no chão, né? As ruas de Ávila têm a marca de Santa Teresa. Nós fomos muito bem acolhidos na cidade, né? Essa cidade é uma cidade pequena, porém com muitos parques. Então, tudo que as nossas crianças precisavam nessa cidade eram parques para elas se divertirem. E o interessante é que a gente não via muitas crianças, né? Quase sempre encontrávamos os parques vazios e as nossas crianças passavam um bom tempo brincando nesses parques sozinhas, né? Uma das grandes graças que nós tivemos foi de participar da festa da Epifania do Senhor, que na Espanha
é uma festa diferenciada, né? A festa dos reis, porque lá eles comemoram o Natal, mas também a festa da Epifania com grande intensidade. Eles presenteiam suas crianças tanto no Natal quanto na Epifania. Então, é como se houvesse 2 natais, né? Foi uma grande festa, né? E nossas crianças gostaram muito. Um dia fomos surpreendidos numa igreja perto de onde estávamos morando, uma igreja de franciscanos, com uma acolhida que mexeu muito conosco. O frei, que nós conhecemos, que se chamava Frei Salva, ele nos recebeu na porta e perguntou se poderíamos participar da missa naquele dia do coral da igreja. Só que ele não disse para nós que somente as nossas crianças é que cantariam e tocariam nesse dia. Então fomos para frente para ensaiar algumas músicas e aí a grande surpresa. As nossas crianças foram escolhidas naquele dia para tocar e cantar. Foi algo inesperado, ficamos um pouco envergonhados porque toda a comunidade olhava para nós, mas ao mesmo tempo nos sentíamos muito amados por Deus, pela forma que fomos acolhidos. Uma de nossas grandes expectativas, além de visitar Santa Teresa em Ávila, era a de fazer a experiência da neve. Então, durante muito tempo, nós estávamos esperando a neve e a neve não chegava. Eis que no dia do aniversário do Pedro, dia 16 de janeiro, o Pedro foi o primeiro a acordar no dia do seu aniversário, olhou para a janela e eis que a neve havia chegado como um grande presente para o Pedro. Então foram alguns dias de neve maravilhosos. Nós aqui, né, que moramos no Brasil, ficamos imaginando como será que é a neve, será que é legal mesmo? É sim, muito legal. Então foram experiências muito boas que nós vivemos, né, com a neve. Este local ficava a casa aonde Santa Teresa nasceu. E sobre essa casa foi construído um convento carmelita masculino. Aqui nós temos uma capelinha que fica em frente ao quarto onde nasceu Santa Teresa de Jesus. Então, quase todos os dias nós visitávamos essa igreja, que na verdade é a casa que Santa Teresa nasceu, e rezávamos, né, diante dessa imagem, né, nessa capelinha, de frente ao quarto de Santa Teresa. Esse jardim foi o lugar onde Santa Teresa muitas vezes brincou na sua infância com seu irmão Rodrigo. Eles gostavam de simular pequenos conventos, celebrações de missas. Eles fingiam ser eremitas e aí eles viviam de forma muito bonita esse desejo de ser todo de Deus. Conta-se que certa vez eles planejaram uma fuga com a intenção de ir à terra dos mouros. Eles sonhavam em ser mártires e eles foram até um local na cidade que se chama Quatro Postes, onde eles foram encontrados pelo tio deles e foram trazidos de volta. Santa Teresa nessa época era muito nova, tinha por volta de 7 anos de idade. Mas o Rodrigo, que era, apesar de 4 anos mais velho que ela, depois contou para a família que foi persuadido por Teresa para poder fazer essa fuga.
Este é o convento da Encarnação, o convento em que Santa Teresa entrou aos 20 anos de idade, onde começou a sua vida religiosa. Nesse convento, ela teve a sua primeira grande experiência de conversão diante de uma imagem de Jesus Cristo atado a uma coluna, uma imagem da flagelação do Senhor. Para mim foi uma experiência muito marcante visitar esse convento, porque dentro dele tem um grande museu. E nesse museu tem muitas coisas, muitas lembranças, relíquias de Santa Teresa, coisas que ela fez. Tem a cela dela, né? Onde ela tinha alguns instrumentos, as panelas que ela usava. A cela dela era muito grande. Então era quase um pequeno apartamento, né? Grande mesmo. E aí a gente tem essas lembranças dentro desse mosteiro, né? Uma outra coisa que me marcou também foi o local onde eles deixaram uma pequena imagem de Jesus para marcar que ali foi o encontro de Teresa com Jesus. Quando Teresa tem aquele diálogo com Jesus, que encontra com ele, vê aquele menino ali naquela escada, não sabe quem é e se apresenta como Teresa de Jesus. E quando ela pergunta para essa criança quem ela era, ele responde: eu sou Jesus de Teresa. Então tudo isso me deixou muito encantada, né? Foi uma das visitas mais marcantes que eu fiz em relação às coisas de Teresa que eu vi. Uma outra grande experiência que eu vivi foi nessa procissão que aconteceu em Ávila, acontece todos os anos, de Santa Teresa se encontrando com Jesus atado à coluna. Porque quando eu lia essa parte da conversão dela no seu livro, eu tentava imaginar essa cena. Mas eu fui pega de surpresa, que eu não imaginava que eu veria essa réplica de Jesus e Teresa, né, em tamanhos normais, naturais. E eu comecei assim a chorar e pensar: meu Deus, como pode essa mulher tão santa se sentir tão pecadora diante de Jesus atado à coluna? Então, a partir desse momento, eu só chorava e falava com Jesus: quem sou eu, Jesus? Quem sou eu para merecer esse momento? Então, para mim, foi um grande momento de experiência também com Jesus. Essa procissão me marcou muito também, principalmente por ser um ato público que envolvia toda a cidade de Ávila. Então havia a banda da cidade, uma banda maravilhosa, né? E a procissão passava nas principais ruas da cidade antiga, dentro da muralha, e realmente essa manifestação pública do cristianismo, uma manifestação pública do catolicismo. E essa é uma particularidade não somente de Ávila, mas de certo modo da Espanha. Muitos falam que a fé na Europa está acabando e tudo mais, mas a experiência que nós tivemos, principalmente em Ávila, é que a cidade vive o catolicismo, vive o cristianismo. Não tem essa desculpa de Estado laico, né? Pode-se, e até a prefeitura, o Estado, manifesta sua fé católica. As escolas públicas não têm ensino religioso, tem ensino da religião católica, não é genérico, né? Eles confessam a fé católica. Então a cidade inteira de Ávila confessa Santa Teresa, confessa a fé do cristianismo, confessa a fé do catolicismo, e isso marcou muito o nosso coração.
espero que você tenha também experimentado um pouco de Teresa através dessas imagens, que esse momento final de Teresa contemplando Jesus seja também para você um momento de encontro com esse Senhor que é o nosso amigo. Assim como Santa Teresa o tratou e o reconheceu como seu amigo pessoal, que Jesus também seja esse nosso amigo. E que esse badalar dos sinos possa também ressoar no seu coração.